Nos dias de hoje, precisamos de uma nova linguagem e de novos caminhos de experiência para descrever e praticar a espiritualidade cristã, de tal maneira que ela apele às pessoas em seus anseios de se tornarem inteiras em seus anseios por libertação e cura. A espiritualidade é o caminho para Deus e para a minha própria realidade, para o meu verdadeiro ser. Olá, eu sou Francisco Galvão, religioso paulino e autor dos livros Minuto de Resiliência e O Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade, publicados pela Paulus Editora. E hoje eu fui convidado para apresentar a você o livro destaque do mês, que é esse aqui, Espiritualidade e a Arte de Viver, de autoria de um dos maiores escritores espirituais do nosso tempo, o monge beneditino Anselm Green, a quem tive a graça de conhecer e participar de um retiro aqui no Brasil no ano de 2014. Além de um leitor e admirador desse grande homem, eu pude perceber através daqueles 3 dias de encontro que ele realmente busca viver aquilo que prega e escreve. Como nós veremos neste livro, não basta falar de espiritualidade se não formos capazes de perceber a presença de Deus nas pequenas coisas da vida cotidiana. Todos os caminhos da espiritualidade querem nos ajudar a enfrentar a vida cotidiana. A espiritualidade não é um caminho especial que nos leva para fora da vida cotidiana. Ao contrário, é um caminho que quer nos levar para dentro dela, para que vivamos ali como pessoas espirituais e assim modelemos a nossa convivência. A oração modifica o meu cotidiano. Vamos então começar falando sobre o título do livro, Espiritualidade e a Arte de Viver. Aqui, o autor nos deixa claro que existe uma relação entre espiritualidade e vida. Em outras palavras, vida espiritual é uma experiência que integra todo o nosso cotidiano em Deus, tudo aquilo que nós fazemos durante o nosso dia. Portanto, vida espiritual não é uma experiência fora da nossa realidade. Bem, o autor apresenta suas reflexões basicamente em 3 partes: espiritualidade, a arte de viver e tome sua vida em suas próprias mãos. Na primeira parte, ele apresenta a sua compreensão acerca do conceito de espiritualidade e relaciona com a experiência do autoconhecimento. Para encontrar a Deus, é necessário, segundo o autor, encontrar a si mesmo, reconhecer a sua história, seus medos, seus sonhos e suas angústias diante da vida. Certamente, a tarefa mais difícil é a reconciliação consigo mesmo. Muitas vezes brigamos com nós mesmos e não conseguimos nos perdoar quando cometemos um erro que está arranhando nossa imagem exterior. Não conseguimos dizer sim à nossa história de vida. A reconciliação consigo mesmo significa, em primeiro lugar, reconciliar-se com a própria história. Não importa em que época nascemos, sempre há situações que gostaríamos de ter vivido. Na segunda parte, o autor fala sobre a importância da vida interior. Segundo ele, há um espaço sagrado no íntimo de cada ser humano e que precisa ser visitado e cuidado diariamente. Além disso, ele fala também sobre a experiência do auto-perdão como esse caminho para alcançar a espiritualidade e viver de maneira saudável. E nós bem sabemos que o perdão é uma experiência libertadora em nossa vida. Os místicos sabem que dentro de cada um e de cada uma de nós existe um espaço sagrado, um espaço de silêncio, a qual pensamentos e emoções não têm acesso. Nesse santuário interior, Deus habita em nós. Ali, onde Deus habita em nós, somos sãos e íntegros. Somos livres do poder dos seres humanos, das suas expectativas e exigências, dos seus julgamentos e condenações. Na terceira e última parte do livro, que é um pouco mais extensa que as 2 primeiras, o autor apresenta ideias práticas de como viver a espiritualidade no nosso cotidiano. Aqui ele fala sobre temas importantes para a nossa vida: decisões, medos, preocupações, desapego, coragem, equilíbrio e muitos outros. Mudança e transformação. Hoje está na moda mudar constantemente. As empresas passam por processos de mudanças e reestruturações. Da mesma maneira, os indivíduos acham que precisam mudar o tempo todo. Contudo, conheço muitas pessoas que estão mudando há anos e ainda assim permanecem as mesmas. O motivo
é que acham que precisam se tornar pessoas totalmente diferentes, fazendo tudo de maneira diferente. O conceito de mudança tem algo de agressivo. Estou travando um combate contra mim mesmo para me tornar totalmente diferente. Logo no prefácio do livro, o autor esclarece que a espiritualidade, entendida como vida a partir do espírito, não é uma experiência abstrata. E realmente, quando nós falamos de vida espiritual ou de vida interior, nós temos a tendência a pensar que seja algo totalmente separado do nosso cotidiano. E cada vez mais nós precisamos reconhecer que é justamente o contrário. Isso me faz lembrar de um pensamento do Papa Francisco, logo no início do seu pontificado, onde ele fala sobre a relação entre vida espiritual e vida cotidiana. O Papa diz o seguinte: o cristão é um homem espiritual, mas isso não significa que ele seja uma pessoa que vive nas nuvens, fora da realidade, como se fosse uma espécie de fantasma. O cristão é uma pessoa que pensa e age de acordo com Deus em sua vida cotidiana. E isto, segundo ele, significa realismo e fecundidade. Quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo é uma pessoa realista, sabe medir e avaliar a realidade. E, ao mesmo tempo, é uma pessoa fecunda. A sua vida gera vida ao seu redor. Mais do que nunca, nós precisamos de uma espiritualidade que nos ajude a sermos cada vez mais humanos diante da vida e diante de nossas relações. Uma espiritualidade que nos ajude a acolher a fragilidade humana sem julgamento, que não ignore o sofrimento e as angústias da vida diária. Uma espiritualidade fundamentada no amor, na empatia e na compaixão. Eu acredito de fato que esse livro pode nos ajudar nesse propósito, nessa busca pela felicidade, pela resiliência e pela vida plena. Um grande abraço e uma boa leitura. Para adquirir o livro, não esqueça, acesse o nosso site paulos.com.br ou entre em contato com uma de nossas livrarias espalhadas por todo o Brasil.